receber tudo que o Senhor tem, Pai, para nos entregar nesta noite. Oh, Pai, que diminua eu para que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, Pai, que eu não venha falar palavras de sabedoria humana, mas que eu seja guiada pelo Teu Espírito. Que os meus irmãos saiam daqui cheios, transformados, renovados, avivados, porque é isso que a Tua palavra faz com a gente. Obrigada porque temos liberdade para Te cultuar, Senhor. Obrigado porque temos liberdade para ouvir a Tua palavra. Obrigado porque temos liberdade para ter uma igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós somos gratos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso estamos alegres. Obrigada, Pai. Amém, amém, amém. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Boa noite, graça e paz. Amém. Nós estamos no mais um culto Quinta Fé. E na nossa igreja, todo mês, nós temos um tema, amém? E o tema desse mês, muitos já sabem, mas eu vou relembrar. É sal da terra. Enquanto eu estava preparando a ministração, eu já li esse versículo de Mateus 5 várias e várias vezes. Mas o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração, porque se você for ler o versículo, a gente vai ler, mas fala assim: vocês são o sal da terra. Eu falei, meu Deus, isso é muito sério. Nós somos o sal da terra. Irmãos, você entende que nós somos únicos? Nós somos o sal. Pode existir vários sal aí, mas o sal da terra somos nós. E isso é muito sério. Então eu queria pedir para vocês abrirem lá então comigo em Mateus 5, 13. Essa primeira parte, eu vou dividir o versículo em duas partes, amém? Essa primeira parte, então, fala: vocês são o sal da terra. E Jesus aqui, ele afirma aos seus discípulos que eles são o sal da terra. E eu não sei se você já pegou os versículos acima, do 1 ao 12, que vem falar das bem-aventuranças. Vocês já leram sobre isso? E aí vem falando: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. E vem falando. E no 11 fala assim, isso Jesus falando aos seus discípulos, o sermão do monte. E aí no 11 ele fala o seguinte: bem-aventurados serão vocês, eu estou lendo na NVI, amém? Serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que viveram antes de vocês. E aí logo depois ele fala: vocês são o sal da terra. Eu achei incrível, porque Jesus antes ele vem falando das bem-aventuranças, e bem-aventuranças quer dizer felizes são, abençoados são, e ele vem falando para os discípulos aquilo. E depois ele dá ele encoraja os discípulos dizendo: vocês podem ser perseguidos, insultados, podem dizer mal de vocês, mas se vocês persistirem, vocês serão o sal da terra. Irmãos, pode levantar o que for, podem falar o que quiserem ao nosso respeito, a nossa identidade em Cristo não muda. Não muda. O que nós somos não é o que o mundo diz, não é o que as coisas dizem, não é o que o outro diz, mas é o que Cristo diz ao nosso respeito. E se Cristo disse que nós somos o sal da terra, é isso que nós seremos. É isso que nós seremos, irmãos. Antigamente, o sal, ele tinha muito valor. Se você for pegar histórias, você vai ver que pessoas trocavam, faziam pagamentos por sal. Porque o sal você conseguia manter
a carne ali por mais tempo, né? Protegia, preservava e por muitos outros motivos. Porque o sal, para nós, a gente consegue ver hoje que ele tem duas finalidades principais: preservar e dar sabor. E eu quero falar um pouco sobre isso, de preservar e dar sabor. Quando aqui Jesus fala para os discípulos que eles são o sal da terra, quer dizer que eles tinham valor, que eles não eram qualquer um, que eles eram escolhidos, eram capacitados. E que Jesus estava passando aquele tempo aqui para ensinar a eles serem o sal da terra. E isso serve para nós hoje, irmãos. Nós não somos qualquer um. Nós não estamos sós. Nós somos capacitados por Deus para exercer um propósito que Ele criou em nossa vida para exercermos aqui nessa terra. Então, nós não somos qualquer um. Não somos. E em qualquer lugar que você for, o sal sempre é sal. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, você vai lá ver sal, é sempre sal. Ele tem sempre a mesma finalidade. Aonde nós formos, nós sempre precisamos resplandecer Cristo. Não importa onde estivermos. Não importa se vamos estar numa igreja, não importa se vamos estar dirigindo um carro, não importa se vamos estar no trabalho, não importa se vamos estar em casa com os nossos filhos, meu esposo ou sua esposa ou seu esposo, não importa. Não importa. Em qualquer lugar que você estiver, você precisa ser o sal daquele lugar. Você precisa preservar e dar sabor. E vamos falar sobre isso. E a nossa missão aqui na terra é ser Cristo, irmãos. Cristo ensinou tudo isso aqui, Ele deixou a palavra, tudo discriminado aqui como nosso manual, para que hoje nós fôssemos Cristo aqui na terra. As pessoas precisam olhar para mim e para você, e precisa falar, ali vai Jesus. Nossa, Lohane, você está falando que você é Jesus? Ei, Ele nos capacitou como? As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, gente, alguma coisa diferente tem naquela pessoa. Porque, irmão, se for igual, tem coisa errada. Se for igual, não é a vontade de Deus. Porque Jesus não passou. Jesus é o nosso maior exemplo, amém? Então eu vou citar Ele várias e várias vezes, porque para mim Ele é meu maior exemplo também. E Jesus passou todo o tempo aqui ensinando. Então a gente precisa aprender com o que Cristo ensinou, para a gente avançar e viver a nossa missão de vida, que é ser Cristo aqui na terra. Aleluia! O verdadeiro cristão não é aquele que vai conforme a onda leva, mas é aquele que sabe quem ele é, o poder que opera nele e através dele. Há um poder, há uma graça que opera na sua vida. Para você ser beneficiado, mas também para outros serem beneficiados pela sua vida. O que você tem não é só para você, irmãos. Não é. E o sal, ele serve para preservar e dar sabor, né? E na segunda parte aí de Mateus 5:13, se você não fechou, vai falar assim: mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Aí essa parte final aí, eu acho que dói um pouquinho, né? Porque fala assim, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Tem como o sal perder o seu sabor. E uma vez que o sal perde o sabor, não consegue mais restaurar. E eu vou te dizer uma coisa. Tem muitas pessoas que pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é mentira do diabo. É possível a gente perder a nossa salvação. Se você não buscar santidade, se você não meditar na palavra, se você não tiver fé, se você não ler a palavra, orar, você vai só se afastando, se afastando, se afastando. Quando você vê, acabou. Você não tem mais fé, você não mais acredita em Deus, você acha que do jeito que está tudo bem, deixa a vida me levar. Então é possível o sal perder o seu sabor. E se ele perder o seu sabor, ele é jogado fora. Ele não tem mais valor algum. E não é isso que Cristo conquistou para nós. Cristo não tem o desejo que nenhum sal perca o seu sabor. Muito pelo contrário, Cristo quer que cada um de nós entendamos que nós somos sal, que temos um valor, um sabor e que podemos passar isso para outras pessoas.
perder o sabor não é resplandecer Cristo, irmãos. Não é. Não é. E o sal também tem a função de dar sabor, né? E uma vez que você experimenta o sal, você nunca mais quer comer sem. Vamos combinar. Você come uma pipoca e a pipoca tem que ter sal. Pipoca sem sal é bom? Respondem. Não. Uma batata frita sem sal é boa? Não é gostosa, não. Alguns até comem, que eu sei que comem, mas não é boa. Com sal fica melhor. Uma picanha, irmãos, misericórdia, com uma gordurinha assim, delícia, sem sal, não chega nem a ser picanha mais. Não é bom. Então, o ser humano sem sal não fica bom. Não fica bom. Nenhuma comida sem sal fica boa. E deixa eu te falar qual é o sal. É a graça de Deus que está em nós. Se nós tivermos a graça de Deus, o sal vai estar sempre com a gente. Nós vamos ser sal aonde nós estivermos. Mas se nós não tivermos mais a graça, porque o sal, ele não traz sabor, não traz uma graça para a comida. É a mesma coisa, se nós não tivermos essa graça manifestando em nós, através de nós não vamos levar sabor para nada. Para nada. Para nada, irmãos. E aonde Deus te colocou, é para você manifestar ali o sal. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu queria estar, vamos almejar aí, pregando para multidões num momento evangelístico. Ei, mas quem disse que Deus te chamou para estar no meio daquela multidão no momento evangelístico? Se hoje Deus te deu a oportunidade de você estar no seu trabalho, de você estar aqui hoje, seja sal neste lugar, irmãos. Não é um lugar que vai dizer se é mais sal ou menos sal, mas é onde você estiver que vai dizer se o lugar está sendo temperado da forma certa, se está sendo relevante da forma certa. É onde você estiver, porque aonde você for, essa graça te acompanha. Essa graça fica com você desde o momento que você aceitou Jesus. Você recebe, e isso te acompanha todos os dias da sua vida. Por isso você é o sal da terra. Porque essa graça, ela não sai de você, a não ser que você negue Jesus. Mas se você aceitou Jesus, declarou e confessou, essa graça está sobre você, está em você. E não é só para você. É para as outras pessoas também. Muita gente acha que manifestar Cristo é só chamado de missionário, de evangelista, mas não é não, isso é chamado de filho. Os filhos foram chamados para manifestar Cristo nessa terra. Quantos filhos nós temos aqui? Então Deus te chamou para manifestar Ele. Para você ser Ele nessa terra. Ei, irmãos, e não é para você ser Ele também no céu, não. É aqui, é agora. Esse é o momento, esse é o dia, essa é a hora. Tem uma música assim, né? Esse é o tempo que Deus preparou para você manifestar o sal. O mundo precisa de sabor. E você tem isso, irmãos. Você tem isso. Lohane, para eu manifestar o sabor, preciso apenas falar? Não, irmãos. As nossas atitudes dizem muito também. Uma frase que eu levo assim para a minha vida inteira. Pregue, pregue, pregue. Se preciso for, use as palavras. Isso quer dizer que as nossas atitudes, elas falam muito. Então não adianta nada eu estar aqui em cima pregando, se as minhas atitudes não forem condizentes com o que eu estiver pregando, acabou a credibilidade. Se você está andando na rua, se você prega para uma pessoa, e se você faz ao contrário aquilo, as suas atitudes estão contrárias àquilo, desculpa te dizer, mas você não está pregando Cristo. Não está. Por isso as nossas atitudes, as nossas palavras precisam ser como Cristo agiria. Uma vez eu aprendi de um pastor que ele falou assim, Lohane, você tem dúvida do que você tem que fazer na sua vida? Pergunte para você mesmo, Cristo faria? Cristo agiria assim? Cristo tomaria essa decisão? O Espírito que está dentro testifica. E você é guiado. Mas se a gente quiser andar pelas nossas forças, pelo nosso achismo, não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Nós temos um manual, que é a palavra.
Esse manual precisa estar dia e noite na nossa mente, no nosso coração, nos nossos lábios. Precisamos meditar para viver tudo o que isso aqui tem. Isso aqui, a Bíblia está aberta, amém, irmãos? Para viver tudo isso que tem para nós. Amém. Aleluia. E ser sal, irmãos, não é por força, é a nossa natureza. A nossa natureza é ser o sal, porque Cristo conquistou isso por nós. Nós somos, não precisamos fazer nada para receber, nós já recebemos, amém? Agora só precisamos o quê? Manifestar. Só precisamos agir conforme. E ser diferente deste mundo vai atrair pessoas. Eu até falei assim, se a Indiara tiver, eu vou até brincar com ela. Imagina que ninguém tem, todo mundo aqui, a maioria dos cabelos são pretos, loiros, castanhos. Imagina se entra alguém aqui com cabelo vermelhão. Imagina, não vai chamar atenção? Não vai ser diferente? Não é julgando não, amém, irmãos? Mas é porque é uma cor que chama atenção. Você falaria, nossa, olha, o cabelo é diferente. É assim que a gente precisa ser. Onde a gente chegar no lugar, as pessoas precisam falar, opa, quem chegou ali? Alguém chegou diferente. Não é mais um, é aquele. Se a gente entender que nós temos um papel de não ser mais um, mas ser Cristo, é diferente. A gente não age mais da mesma forma, irmãos. Não age mais da mesma forma. Quando agimos guiados pelo Espírito, cumprindo a palavra, sendo sal na terra, chamamos a atenção para quem? Para Cristo. Para Cristo. E deixa eu te falar algo, irmãos. Precisamos sair. Isso foi muito forte, sabe, irmãos? Eu vou falar o que o Espírito Santo falou comigo, que isso serve para mim também. Que nós precisamos sair da nossa caixinha e enxergar o mundo lá fora. Isso aqui é lindo. Estar aqui com os irmãos é uma bênção. Ter a mesma fé, comungar a mesma fé é uma bênção. Mas lá fora, tem pessoas que estão sofrendo, estão passando fome, estão passando frio, estão passando por problemas depressivos. E o que eu e você temos feito? Ser sal da terra é fazer a diferença lá fora. Por isso precisamos sair dessa caixinha, parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Ei, Cristo já conquistou todas as bênçãos para nós. Tudo já foi liberado para nós. Se nós agirmos conforme a palavra diz, pensando na outra pessoa, as bênçãos vão te seguir, irmãos, elas correrão atrás de você. Você não precisa fazer força para as bênçãos chegar até você. Elas já foram disponibilizadas, já são suas. Mas a gente precisa agir da forma certa. Não tem como nós dizermos que somos de Cristo, somos cristãos, e não pensarmos nas pessoas. Não tem jeito. Não tem jeito. O que está acontecendo lá fora, muito dói o meu coração. Quando eu passo perto de algum lugar que eu vejo quantos moradores de rua. Não estou pensando na condição de cada um, amém? O motivo de cada um, só Deus sabe. Mas eu estou dizendo, é triste, porque é tão bom quando a gente chega na nossa casa, tem uma cama para a gente dormir, tem um cobertor para a gente se cobrir, tem um chuveiro para a gente tomar banho, e tem o pão para a gente se alimentar. E essas pessoas estão ali fora, dias talvez, sem ter uma coberta, sem tomar um banho, sem ter o que comer. E você passar por elas e achar aquilo ali normal, irmãos, vou orar por você, porque tem alguma coisa errada. Nós não podemos achar que o problema que o outro está passando não nos afeta. Se não te afeta na sua vida dia a dia, mas você como filho de Deus, precisa orar por aquela pessoa para que a vida dela modifique. Talvez as nossas ações não vão alcançar aquela pessoa, mas a sua oração pode. A sua oração, a sua intercessão pode mudar a vida de pessoas. Eu vou estar falando isso mais para frente um pouquinho. E eu quero te fazer uma pergunta. Por que hoje, vocês não precisam me responder, mas por que hoje queremos algo somente para nós? Se você orou hoje, que eu creio que você tem orado,
A sua oração envolveu pessoas? Ou a sua oração foi assim: Senhor, eu preciso tanto de um carro novo. Senhor, eu quero tanto uma casa nova. Senhor, eu quero um emprego melhor. Irmãos, não tem nada de errado nisso. Não tem, isso não é pecado, isso não é erro. Você pode pedir sim. Mas as suas orações, o seu desejo não pode ser só para você. Não pode. Ser sal da terra é você pensar no outro. No outro. Você já percebeu algumas vezes quando o pastor pede para orar aqui pelos aniversariantes? Ele fala: ore por ele o que você gostaria que você recebesse. É isso, irmãos. Isso é reino. Isso é reino. Isso é querer que o outro avance como você está avançando. Isso é querer como um corpo. Você já viu um corpo andando e a perna ficar para trás? Tem alguma coisa errada. O corpo tem que ir junto, todo mundo crescendo e avançando junto. Esse é o propósito de Deus como igreja, como família. O objetivo dessa igreja, eu falo até pelo pastor, eu tenho certeza que é cada um de nós crescermos, avançarmos, correr a nossa carreira e nenhum ficar para trás. Nenhum ficar para trás. Porque todos nós estamos sendo desenvolvidos pela palavra. E a palavra nos faz avançar, nos faz crescer, nos faz galgar grandes passos, grandes lugares. A palavra não nos faz retroceder. Não nos faz. E quando foi, irmãos, a última vez que você orou ou que você fez algo pelo próximo? Na palavra diz que é melhor dar do que receber. E nessa palavra você pode ler lá depois. Não fala de dinheiro apenas. Fala de todas as coisas. Você dar tempo para os outros, você dar atenção aos outros, você dar um abraço, você dar um sorriso. Tudo que você dá de coração é muito melhor do que você receber. Porque a recompensa não vem de homens, vem dele. Vem dele. Por isso é melhor dar do que receber. Porque a recompensa vem dele. Dele. Aleluia. E eu quero te fazer uma pergunta. Já que Deus nos deu tanta coisa, se uma pessoa for conversar com você, o que vai sair da sua boca? Palavras, amém. Mas quais são as palavras que vão sair da sua boca? São palavras de vida ou são palavras de morte? Só tem essas duas palavras. São palavras que vão encorajar o seu irmão a avançar, a crescer, ou são palavras que vão deixar ele mais para baixo, desanimar, desistir? Nós, seres humanos, eu não estou falando só nós cristãos, não. Nós, seres humanos, nós temos o poder de influenciar a vida das pessoas. Então, conforme a gente usa a nossa palavra, é a forma como a gente vai influenciar a vida das outras pessoas. E nós só podemos dar, irmãos, o que nós temos. Você entendendo quem você é, o poder que opera na sua vida, a graça que há em você, você sabe o que você tem e você sabe o que você pode dar. E é isso que o mundo precisa. Eu não sei se todos vieram, mas domingo, o Marco Túlio ministrou no culto pela manhã e à noite, e o tema dele foi: Deus conta com você. E esse tema, irmãos, falou muito comigo, muito mesmo, porque trouxe para mim uma responsabilidade. Não uma responsabilidade de peso, não, mas uma responsabilidade de ser cristão, de ser sal nesta terra. Porque se Deus conta comigo, é porque tem uma missão para eu cumprir. E não quer dizer também, irmãos, que se a gente não cumprir, a palavra não vai ser pregada, as pessoas não vão ser alcançadas, elas vão sim. Porque Deus usa outras pessoas, não é esse o problema. Mas tem pessoas que serão alcançadas pelo poder que opera através de você. Tem pessoas que precisam ouvir o que tem em você, para que a vida delas sejam modificadas. Por isso, precisamos entender que Deus conta com a gente. Deus conta com a gente para a gente fazer a diferença neste mundo, para mudar histórias de pessoas, para curar os enfermos, para libertar os aprisionados, para influenciar as pessoas, para reconciliar as pessoas com Cristo. Deus conta com você. E eu quero te fazer uma pergunta: Ele pode contar?
Deus conta, amém? Mas a pergunta que você tem que responder, se Ele pode ou não contar com você. Se você responder, eis-me aqui, Senhor, pode contar, amém. Aleluia, vai ser assim. Agora, se você disser, não, Senhor, não pode, Ele vai te respeitar, irmãos. Porque nada no reino é por força e violência. Nada. Tudo é por escolha. E em Romanos 8,19, fala assim, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Precisamos aparecer neste mundo. O povo lá fora está aguardando os filhos de Deus se revelarem. O povo lá fora está aguardando você se manifestar como sal nesta terra. Vidas lá fora estão esperando você se manifestar lá fora com a graça de Deus, para que a vida delas sejam transformadas. Muitos recebem, mas não liberam. Nós não somos represas, irmãos. Não somos. Do nosso interior fluem rios de águas vivas. Não é do nosso interior, tem uma represa para a gente ficar só absorvendo para a gente. Flui, porque flui para a gente, mas flui para o outro também. Então, o que a gente recebe, a gente precisa passar, irmãos. Precisa passar. O maná é para cada dia, amém? Você se alimenta hoje, mas esse alimento de hoje, ele não serve para amanhã. Amanhã Deus tem outro alimento para você. Então, o que você recebe hoje, não guarde para você, passe para frente, porque amanhã Deus vai te dar muito mais para que você passe para frente também. É assim com Deus. Com Deus nunca é perder, sempre é ganhar, sempre é vencer, sempre é mais. É assim, é lindo viver com Deus. E para a gente já ir encerrando, eu quero citar só 3 papéis que temos como sal da terra. Só 3 papéis. O primeiro, irmãos, é impedir que coisas ruins aconteçam. Abra comigo lá em Gênesis 18. Aqui vai falar quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão se levanta intercedendo por aquela cidade. E aí fala assim, disse-lhe, pois, o Senhor, 18:20. As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito correspondente ao que têm ouvido. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirá? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor deles. E aí no 28 fala, aí o Abraão foi falando para o Senhor, mas se encontrar 45? Aí o Senhor fala, eu pouparei. Depois ele vem falando, se encontrar 40, eu pouparei. Se encontrar 30, eu pouparei. Se encontrar 20, eu pouparei. Se encontrar 10, eu pouparei. Dali o Senhor saiu. E Abraão entendeu que não havia justo naquele lugar. Mas se tivesse um justo, aquela cidade seria preservada, não seria destruída. E o que eu quero trazer para vocês, irmãos? Aonde nós estivermos, o lugar é abençoado. Coisas são preservadas, porque nós somos justos e estamos naquele lugar. Abraão, ele intercedeu por um justo que se tivesse lá. Mas não tinha, mas se tivesse, não teria sido destruída Sodoma e Gomorra, porque o Senhor disse. Mas não encontrou. Então, irmãos, aonde nós estivermos, coisas ruins precisam desaparecer. Não pode ficar. Não pode ficar. O segundo ponto que eu falei é o quê? O poder que nós temos na oração e na intercessão. Isso manifesta o sal na terra. Abraão, aqui até um exemplo, ele intercedeu. Pelo fato dele ter intercedido, coisas ruins poderiam ter deixado de acontecer. E se a gente pega aqui também em Timóteo 2,
1 e 2 fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Eu quero falar algo com os irmãos. A nossa nação, ela está passando por um momento muito difícil, principalmente na política. Hoje a gente vê uma guerra, não uma guerra física, mas uma guerra sendo instaurada entre direita, entre esquerda, entre coisas contra a palavra de Deus. E eu acredito, independente do que aconteça, eu fico com a palavra. E se a palavra diz assim: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, e também fala pelas autoridades. Muita coisa que nós temos passado aqui hoje, nesta nação, foi porque os crentes, os justos, não se levantaram com autoridade e oraram e intercederam por essa nação. Isso é triste, irmãos. Isso é triste, mas é uma responsabilidade nossa. Se a gente tivesse intercedido pela nação, como eu disse lá atrás, como Abraão fez e intercedeu, coisas tinham sido diferentes. Mas, infelizmente, muitos cristãos se levantaram apontando o dedo para o que é certo e para o que é errado. Deixa eu te dizer algo, me perdoe, mas eu não quero bater, mas isso está ardendo dentro de mim. Nós não viemos a este mundo para apontar erro de ninguém. Nós não somos juízes. Nós viemos aqui para gerar vida na vida das pessoas, para ajudar as pessoas a avançarem e viverem o seu propósito de vida. E muitos de nós têm usado a rede social para difamar autoridades. Irmãos, nós somos exemplo. Se uma pessoa lá fora, um ímpio, vê você agindo dessa forma, falando mal de autoridade, que exemplo você está dando? Nós temos liberdade, amém? Nós podemos expressar do jeito que a gente quiser, a forma que a gente quiser, só que a gente também carrega algo. E as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão lendo a nossa vida. E tudo que você posta na internet, pessoas estão vendo, estão julgando o que você está postando. Quantas vezes eu já ouvi: isso é crente? Fala desse jeito? Cadê o exemplo, irmãos? Nós não estamos aqui para apontar erros. Independente se você concorda ou não concorda com o governo do presidente, da nossa prefeita, mas eles são autoridade hoje, você precisa orar por eles. Não é a Lohane que está falando, é a palavra de Deus. Aqui fala no restante de 1 Timóteo: pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Como você quer alcançar os perdidos se você não intercede por eles? Se você não ora por eles? Há um poder na intercessão e na oração. Eu falei aqui no meio político, que é o que a gente tem vivido hoje, sabe, irmãos? E que eu acho que a gente precisa se posicionar como filhos. Como filhos. Nos posicionando como? Em amor, em misericórdia, em graça. Porque é isso que Jesus faria. Isso que Jesus faria. Quando aquela adúltera chegou perto de Cristo, Ele não apedrejou ela. Ele não apedrejou. Então, nós não estamos aqui para apedrejar ninguém, irmãos. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a avançarem e viverem o que Deus tem para elas viverem nessa terra. Amém? E a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Tem poder na nossa oração. Tem poder. E quando você ora, quando você intercede, você está sendo o sal da terra. Você está sendo o sal da terra. E nós precisamos pregar boas novas. Não más novas. São boas novas. Se você pregar... Fui eu mesmo. Se você pregar coisas ruins, você acha que as pessoas vão querer o que você tem? Não. Por isso que as coisas que nós precisamos pregar são boas notícias. Boas notícias. É isso que o mundo precisa, irmãos. O mundo precisa de boas notícias.
E quem vai falar isso? Quem dará essas boas notícias? Sou eu e é você. E Deus conta com a gente. Deus conta com a gente para isso. E o terceiro ponto para eu estar encerrando é o testemunho. O testemunho demonstra se você é o sal da terra ou não. O testemunho os dois lados. Primeiro, testemunhar Cristo. Dizer quem Ele é. O poder que Ele tem, que Ele opera nas nossas vidas. E testemunhar o que Cristo fez na sua vida. Deixa eu te dizer algo. Muitas coisas Deus fez na minha vida. E eu não posso guardar isso só para mim. Porque o meu testemunho pode ser um encorajamento para outra pessoa. O seu testemunho pode ser a chave que outra pessoa está precisando para girar e avançar. Testemunhos, irmãos, glorificam a Deus. E na palavra diz, em tudo dai graças. Então o testemunho é uma forma de você dar graças a Deus. Graças pelo que Ele fez. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E quando você testemunha, você mostra que o seu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque se Deus fez milagres lá atrás e você testemunha hoje, é porque Ele ainda faz. E você gera esperança e fé na pessoa para que ela traga à existência as bênçãos que ela precisa. O milagre que ela precisa. O testemunho tem poder, irmãos. O testemunho tem poder. E o nosso papel, o louvor pode subir. E o nosso papel está lá em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel. Anunciar, 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 anunciar. Cada vez que você anuncia, você está sendo sal. Anunciar, irmãos. Nós nascemos, irmãos, para encorajar as pessoas e não para destruir as pessoas. Você pode se colocar de pé? Ser sal da terra é fazer a diferença. E eu queria orar por você. Eu queria orar se tiver alguém aqui essa noite que não se sinta capacitado por Deus para ser o sal da terra. Queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar por você. Isso tem muito a ver com mente, irmãos. Enquanto o louvor estava ministrando aqui, veio muito forte também ao meu coração, de que tem mentes aqui nessa noite que estão presas. Deus veio para nos libertar. Nós precisamos moldar a nossa mente conforme a palavra. E se você sente que os seus sentimentos, as suas emoções, tudo que envolve a sua mente está atribulado, não está legal, vem aqui, eu quero orar por você também. Deus nos chamou para viver por completos, irmãos. Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. E nós só vamos viver essa vida abundância se entendermos quem somos e o que Ele conquistou por nós. Amém? Então, se você quiser, você pode vir aqui à frente, a gente ora por você. Aleluia. Pai, te damos graça, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra foi pregada. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é verdade. Ela não muda, ela não volta atrás. O que a Tua palavra diz é o que nós ficamos e declaramos. Já deu tudo certo, Pai. Senhor, eu oro agora, Pai, nesta noite, por mentes cativas, Senhor. Por mentes cativas ao Teu Espírito. Mentes blindadas pelo Senhor. Mentes voltadas pela Tua palavra, Senhor. Eu oro, Pai amado, por mentes sadias, emoções sadias, Pai, em nome de Jesus. As emoções dos meus irmãos completamente restauradas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Oh, Pai amado, que eles possam entender o poder que opera através deles. Que eles possam se levantar com autoridade e dizer: eis-me aqui, Senhor. E viver o propósito do ID, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por capacitação divina alcançando a vida dos meus irmãos nessa noite, Pai. Se algum não se acha capacitado para ser o sal, vai sair daqui em nome de Jesus com essa certeza de que eles não são qualquer um, que eles são especiais, que eles são capacitados, que há uma graça e um favor disponível sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Graças te dou porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, palavra maravilhosa, Lohane, bênção demais. Quem foi abençoado? Amém, eu também fui muito abençoada. Podem assentar. Deus é bom, né? E cada dia Ele nos ensina mais e mais da sua palavra. Nós temos visitantes hoje, eu sei que tem visitante, dá boas-vindas para ela, chega até ela depois, dá um abraço. Tem sala de visitantes para os visitantes hoje? Ele foi lá, né? Foi? Seja bem-vinda, tá? Eu já conheço há muitos anos.